Vocês já pararam para pensar que tanto o nazismo quanto o comunismo foram regimes totalitários e genocidas, porém só os crimes do nazismo são apontados? Quando cursávamos o curso de História, foi feito o mesmo questionamento a um determinado mestre. E o mesmo respondeu: o nazismo é mais debatido, é mais questionado, porque o nazismo cometeu seus crimes contra uma determinada raça. Nisto, um determinado aluno respondeu: professor, mas o comunismo também cometeu um crime contra uma raça, a raça humana. Com isto, o nosso questionamento é: por que os livros de história, os professores, a mídia, a classe artística tendem a sempre apontar os crimes do nazismo e com razão, e não falam simplesmente nada sobre os crimes praticados pelo comunismo? Para se ter uma ideia, na Europa, países como a Polônia, a Romênia, a Hungria, o comunismo é tido como pior, isso mesmo, é tido como pior do que o nazismo. Lá, tanto o nazismo como o comunismo são proibidos por lei, coisa que é bem diferente aqui no Brasil, onde nós vemos bandeiras e partidos políticos do comunismo. Se o nazismo perseguiu uma raça, o comunismo perseguiu raças, pois o comunismo não via branco, negro, homem, mulher, católico, cristão, judeu ou cigano. Todos aqueles que eles taxavam como a burguesia precisavam ser extintos. Da mesma forma que o nazismo pregava que os judeus eram uma peste a ser combatida, os comunistas também pregavam que a burguesia era uma peste que tinha que ser combatida. Lembrando que esse termo burguesia não se sustenta, pois da mesma forma que os comunistas assassinavam um membro da família imperial, eles também assassinavam um camponês, um proletário, ou seja, eles assassinavam todos aqueles que eram tidos como empecilho para a revolução. Para termos uma ideia, e deixando bem claro que nós não estamos de forma alguma defendendo o nazismo, mas só para nós termos uma ideia dos crimes praticados pelo comunismo. A história vai nos dizer que durante 6 anos de guerra, o nazismo assassinou cerca de 6 a 8 milhões de pessoas nos campos de concentração. E essa mesma quantidade de pessoas foi mortas do ano de 1932 a 1933 na Ucrânia de fome. Aqui, nós estamos reforçando os crimes do nazismo, porém queremos o mesmo peso e a mesma medida para os crimes praticados pelo comunismo. A história vai nos dizer que, no período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, cerca de 6 a 8 milhões de pessoas perderam as suas vidas nos campos de concentração. Todavia, o mesmo número de pessoas perderam a sua vida no ano de 1932 a 1933 na Ucrânia, no episódio conhecido como Holodomor, e não é dito absolutamente nada sobre isso. Pelo contrário, todo ano nós vemos ao redor do mundo o aniversário da Revolução Russa sendo comemorado como um grande feito na história da humanidade. E o Holodomor é apenas um pequeno episódio dentro da máquina de matar do comunismo, pois os gulags representaram grandes câmeras de gás a céu aberto, onde milhões de pessoas perderam as suas vidas. Sem contar o estrago que o comunismo fez na China, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, está fazendo agora na Venezuela e em outros países. Para finalizar, convidamos você a refletir sobre este questionamento e buscar cada vez mais conhecimento. E a pergunta que fica é: por que os crimes do comunismo não são questionados?